Mota indica ao Alcolumbre que não deve votar pauta-bomba na Câmara. É o que está segurando a onda. O Hugo Mota está de boa com o Lula, estão se dando bem. Então, ele prometeu para o Lula, inclusive, que o governo ligou para o Hugo Mota e falou, pô, segura essas pautas aí, porque começou no Senado, foi aprovado, vai para a Câmara, é projeto de lei, então, se aprovar, vai para a sanção do presidente. No caso, vai para o veto do presidente, se aprovar na Câmara, né? E aí, para evitar isso, porque a Câmara é pior do que o Senado em termos de oposição para o governo, né? Tem muito mais gente reacionária na Câmara do que no Senado, proporcionalmente. Então, o pessoal do Palácio do Planalto telefonou para o Hugo Mota e falou, pelo amor de Deus, não põe isso para votar. Não põe isso para votar, porque isso vai prejudicar o Brasil, não vai prejudicar o Lula, o governo, vai prejudicar o Brasil, vai arrebentar com as contas públicas. E aí depois vocês não vão querer cobrar a economia do governo, querer que o governo corte gasto, vocês fazendo essa sacanagem. E o Hugo Mota disse para o Alcolumbre, porque é o seguinte, o Alcolumbre, olha como ele é sacana, antes de votar a pauta-bomba, ele ligou para o Hugo Mota, para saber, e aí, como é que você vai fazer aí na Câmara? E o Hugo Mota falou, não vou votar isso aí não, não vou botar isso para votar, porque isso aí é irresponsabilidade e eu não vou ser responsável. Embora tenha pressão dos oposicionistas, dos bolsonaristas da Câmara para votar porque eles querem impor mais uma derrota ao Lula, não importa se essa derrota seja para o Brasil, mas o Hugo Mota falou que vai segurar a pressão e que não vai colocar isso para votar não. E lembrando que o Hugo Mota está muito bem, a relação dele com o Lula vai muito bem, né? Até porque o Hugo Mota tem interesse no apoio do Lula lá no estado dele, porque é um estado lulista, é um estado que quem está contra o Lula está ferrado. Então, ele está com o pai dele sendo candidato a senador, ele vai disputar a reeleição para deputado federal, então ele, sabendo que ele precisa do Lula, ele está mais pianinho, está mais legalzinho, diferentemente do Hugo Mota do ano passado, que foi extremamente sacana, pautando várias coisas contrárias ao governo, sacaneando o governo, mas aí chegando da eleição, aí o cara percebe, não, tem que baixar a bola, né, porque o Lula aqui é muito popular, e aí ele resolveu segurar então essa pauta, dizer para o Alcolumbre que vai segurar essa pauta, porque é irresponsável, e é mesmo. Agora, outras irresponsabilidades, eles já votaram assim mesmo no ano passado, né? Então a gente tem que ficar de olho também nesses dois. O Rogério Leite diz o seguinte, Ricardo, estou revoltado, o Brasil cheio de carências enquanto são roubados bilhões dos cofres públicos. E assim, quando você diz roubados, a gente pensa só em corrupção, né? Mas não é só corrupção, é desviado também dinheiro que é usado numa coisa que não tinha necessidade e não é usado naquilo que realmente precisava, né? Em educação, infraestrutura, estradas, pontes, muita coisa precisa ser feita ainda no Brasil para melhorar, muita coisa, né? Mas esse dinheiro, por exemplo, se aprovar essa pauta-bomba, vai para o bolso do produtor rural grandão lá do Mato Grosso. Aquele que nem olha para o Brasil, né, muitas vezes nem vive no Brasil. Só tem as fazendas gigantescas, nababescas aqui, mas nem mora no país, muitas vezes, né? Mariazinha, Alcolumbre nunca foi grande coisa, por isso agora escancara seu mau caratismo. Sim, inclusive, não podemos esquecer que o Alcolumbre é o político mais mal visto do Brasil. Sim, eu falei recentemente sobre isso e a pesquisa mostra que o Alcolumbre tem 2% de popularidade. 2% da população aprova o trabalho do Davi Alcolumbre. 2%. Não é 20%, não, é 2%. Tá? Nem o Hugo Mota é tão mal visto assim. O Hugo Mota acho que é 3 ou 4, uma coisa assim. Então, o Davi Alcolumbre é o político mais sujo na opinião pública. A opinião pública detesta o Davi Alcolumbre. E ele realmente é um cidadão mau caráter e inexpressivo, né? E está tentando eliminar essa inexpressividade dele, tentando fazer sacanagem para poder parecer que ele é grandão, que ele é valentão, que ele é o fortão da porra toda. E não é. É um senador do Amapá, um estado pequenininho, que se elege lá com... Não precisa nem de milhão de votos, é milhares, dezenas de milhares, não precisa nem de ser centenas de milhares de votos para eleger um senador no Amapá. Então, assim, entrou fácil no Senado, né? E está criando todo esse problema para o resto do Brasil inteiro, o Davi Alcolumbre. Ó, tem uma enquete aqui, você viu que tem uma enquete rodando no chat? Vai lá pra gente também, ó, tem 457 votos já. Lula vence no primeiro turno? A pergunta. Sim, acredito que seja possível, 81% por enquanto. Não, a eleição vai ser apertada, 16%.
Não, vejo risco até de derrota. 3% dos votos aqui acreditam que pode até acontecer uma derrota, mas a maioria esmagadora, 81%, acredita que existe possibilidade do Lula vencer no primeiro turno. Eu digo para você, existe essa possibilidade sim, ontem eu tratei disso aqui. Existe, porque falta 3% dos votos para ele atingir o índice necessário para ganhar no primeiro turno. Então, o duro é atingir esses 3% a mais, né? E porque tá difícil, o Lula tá ali, ele sobe um pouquinho, mas mais ou menos no mesmo patamar sempre, 44, 45, 43, não passa disso, ele precisa chegar a 47, mais ou menos, porque esses 47 vencem todos os adversários, é mais votos do que todos os adversários, e isso é o necessário para ganhar no primeiro turno, ou seja, ter 50% dos votos mais um. Alcolumbre joga parado com Lula, mas admite retomada do diálogo. Olha que malandro, que safado. Ele já está admitindo a possibilidade de sentar para conversar com Lula. Aliás, ele está mais do que isso. Mais do que isso. Ele está condicionando... Olha lá, Lula resiste a reatar com Alcolumbre, dizem aliados. Né? A relação está bastante estremecida. A última vez que eles conversaram foi em março, antes de recusarem o nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, numa manobra do Davi Alcolumbre. Foi uma derrota histórica para o governo, porque uma coisa que nunca tinha acontecido. Então o Lula ficou muito bravo com isso, muito bravo com o Davi Alcolumbre, porque não precisava disso. É prerrogativa do presidente da República indicar o ministro para o Supremo Tribunal Federal. E aí o Senado Federal não respeitou essa prerrogativa e recusou o Jorge Messias. É por isso, inclusive, que o Lula está pensando em indicar de novo, insistir, porque ele entende que é prerrogativa dele, presidente da República, fazer a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, o Senado tem que aprovar. Mas o Senado tem que analisar só fatores técnicos, se o cara tem notório saber jurídico, reputação ilibada, e isso, essas duas coisas, o Jorge Messias tem, né? É um servidor de carreira antigo, que tem toda uma carreira no Serviço Público Federal, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e também entende tudo de direito, porque é advogado. É advogado. Então, ele tem total condição de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Lula ficou muito bravo, mas muito bravo mesmo, e com toda a razão de ficar bravo por conta desse episódio do Davi Alcolumbre, né? O andamento da PEC da escala 6x1, há uma conversa com o Lula. Alcolumbre segura a PEC da escala 6x1 e condiciona avanço à reunião com o Lula. Então, assim, ele pisa na bola, ele sacaneia, né? Ele vira as costas para o governo, ele faz um acordo e descumpre o acordo, e aí depois ele ainda quer que o Lula chame ele para conversar e tomar café com bolacha, ou biscoito, depende do estado onde você mora, né? Enfim, e ele está travando a PEC da escala 6x1, porque ele quer que o Lula, sei lá, se humilhe para ele. Olha, vem aqui, vamos conversar, Davi Alcolumbre, né? E o Lula não está querendo de jeito nenhum. O blog da Tainá Falcão aqui na CNN, quando ela fala assim, Planalto vê urgência para encontro entre Lula e Alcolumbre, ela não está falando do Lula. Ela está falando de pessoas que são auxiliares dele, ministros palacianos. Auxiliares do presidente avaliam que a relação está no momento mais frágil, né? Então, assim, ministro da Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, essa galera que trabalha lá no Palácio do Planalto, próxima do Lula, Sidônio Palmeira, ministro da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação. Esse pessoal é que está falando que o Lula tem que conversar logo com o Alcolumbre. Só que o Lula não está querendo muito, não. Mesmo com derrotas do Senado, Lula resiste a encontro com o Alcolumbre. Os auxiliares do Lula e o Davi Alcolumbre gostariam que eles tivessem uma conversa antes do Lula viajar para o encontro do G7. O Lula viaja domingo. Gente boa, seguinte, você gostaria de trabalhar em home office? Eu trabalho em home office, te falo, é bom pra caramba. Viu? Só você não ter que sair de casa para trabalhar todo dia, não ficar obedecendo o chefe, fica na sua cacunda todos os dias. Só de você fazer isso aí já é uma vantagem. Tem muita gente 10 milhões de brasileiros, para ser mais exato, que trabalham em home office e que não trocam por nada, tá? Você pode se inscrever na Escola de Negócios Digitais, que te ensina
profissões online, que ensina a encontrar as oportunidades de trabalho online e o que você precisa saber para participar dessas oportunidades. Clica nesse link que aparece na descrição do vídeo, o primeiro de cima aqui, bem aparente. Você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson. O Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber. De cara eu já te explico que é 7 dias grátis, você pode conhecer todo o conteúdo e só depois decidir se é bom mesmo para você e aí você embarca, se não, pula fora, né? E também te digo que não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é esses golpes, essas porcaria nenhuma. É trabalho sério, trabalho honesto, trabalho decente. E você pode ser um dos que vai se beneficiar disso. Então clica no link da descrição e vamos ver se isso pode ser bom para você. Pode mudar, já mudou a vida de muita gente, pode mudar a sua também, tá?